Fala pessoal, tudo bem? Então, vamos agora partir para a terceira parte do estudo. Nós já relembramos aqui sobre um pouquinho da história da igreja, que são mais de 2000 anos de história. E nós resumimos aí no Concílio de Constantinopla e também na Reforma Protestante. Porém, hoje nós vamos começar uma série de marcas, que nós consideramos que seja uma marca de uma igreja saudável. Isso foi tirado das 9 marcas da Igreja Saudável, que é um movimento que acontece no mundo inteiro. E nós gostaríamos de abordar hoje a primeira marca de uma igreja saudável. Se nós fôssemos ver, qual seria a primeira marca de uma igreja saudável, sem sombra de dúvida, nós iríamos dizer pregação expositiva. E por que pregação expositiva? Até porque na Reforma Protestante, um dos sinais da igreja saudável era a pregação fiel das Escrituras. E a pregação expositiva, por que ela é tão importante? Porque é a palavra de Deus quem modela a igreja. A palavra de Deus é a maior autoridade sobre a igreja. Por isso que nós temos na Reforma o sola scriptura, ou seja, é a palavra de Deus que determina. Não somos nós, não é a minha opinião, nem a sua opinião, mas é a palavra, ela é a vara, ela é o cânon, ela é o parâmetro. Então a pregação expositiva, ela é importantíssima. Por quê? Porque se uma igreja não leva a sério a pregação da palavra, ela é uma igreja fadada a estar doente. Porém, você vai dizer para mim assim, Walter, todas as igrejas usam a palavra. Eu vou dizer, é verdade. Mas a diferença é, usam a palavra ou pregam a palavra? Existe uma diferença entre usar as Escrituras ou pregar as Escrituras. Por isso, nós estamos vivendo dias hoje de muita criatividade, Olha, eu estou aqui fazendo um vídeo com você, Então, hoje nós temos redes sociais, tem muita coisa boa. E eu não vejo nenhum problema em nós contextualizarmos coisas para a nossa realidade. Porém, há um problema sério quando eu quero adaptar a Bíblia à minha realidade, no sentido que eu quero que a Bíblia diga o que eu quero. Eu não estou disposto a ministrar a palavra como ela é, mas eu quero que ela se molde àquilo que eu penso. E isso é um problema muito sério. Lembra que eu conversei com você que todas as igrejas pregam a Bíblia. Porém, existem igrejas que pregam aquilo que eles acham e usam a Bíblia para concordar. E existem aqueles que expõem as Escrituras. Por isso, expositiva, expor. Essa é a ideia. Então hoje nós temos muitas igrejas que têm as pregações temáticas. O que é isso? O pastor faz uma série de pregações com temas que ele quer abordar e ele usa os textos para apoiar as suas ideias. E isso, muitas das vezes, é um problema muito sério. Por quê? Porque quando o pregador ele só prega temas, a igreja fica moldada à mente do pastor e não fica moldada à mente de Cristo. Por quê? Porque quando eu estou dizendo que eu prego de forma temática, o pregador utiliza os temas que ele quer abordar e assim, qual é o problema? Entendeu? Ele molda a igreja aquilo que ele acha e não aquilo que as Escrituras dizem. Walter, mas como que é a pregação expositiva? A pregação expositiva é como se eu fosse um carteiro. Qual é a função do carteiro? O papel do pregador é como se ele fosse um carteiro. Qual que é a função? Ele pega a carta ou a mensagem, e ele entrega a mensagem no endereço que a pessoa colocou ali, a correspondência. Então, na realidade, o que o pastor é? O pastor pega a mensagem, aqui, a palavra de Deus, ele pega a mensagem e ele entrega para as pessoas. Por isso o pregador ou o carteiro, imagina que eu entregasse para você uma carta, Nós não estamos na época da carta mais, mas imagina que um carteiro entregasse para você uma carta e quando você pegasse aquela carta, você visse que ela foi rasurada ou que ela foi acrescentada coisas nela que não estavam na carta. O que você vai fazer? Você vai dizer, olha, vai desconsiderar, porque não é uma carta original, porque não é aquilo que talvez a pessoa que queria te mandar, ela queria falar. Então é assim que funciona na pregação expositiva. A função do pregador é pegar a mensagem e apresentar a mensagem como ela é.
Não é pegar uma mensagem que ele gostaria de falar, usar a Bíblia para apoiar o que ele quer falar. Isso não é pregação expositiva. Isso, é como eu já falei para vocês, traz muito impedimento da igreja crescer. E é por isso que uma das marcas da igreja saudável é a pregação expositiva. A pregação expositiva significa ter a palavra no centro. É ela que vai direcionar a igreja. O tema virá da palavra e não do pregador. Por exemplo, todos os temas que nós temos abordado desde o início do ano, refletindo o livro de Hebreus, nunca veio de mim. Eu não posso dizer assim, hoje eu quero falar sobre esse assunto tal. Não. Por quê? Porque agora nós estamos pregando sequencialmente. Então é o texto que vai dizer. Por exemplo, semana passada falamos do tema unicamente Jesus. Por quê? Porque o tema do texto ali que estava dizendo é: Jesus é o único sacerdote. Ele é o único mediador. Esse era o tema central. Então eu não posso fugir do tema. Eu não posso dizer, eu quero falar sobre isso. Por quê? Porque quando eu sou um expositor das Escrituras, eu me torno alguém que exponha à igreja a palavra de Deus, e a palavra de Deus é que lava e transforma. Eu tenho certeza que pessoas que estão refletindo Hebreus aí desde o início que nós temos pregado, têm crescido muito. Por quê? Porque tem dito, cara, que tremendo é essa palavra. E o que eu tenho feito de diferente? Nada. Entendeu? Não é o pastor que é bom, o pregador que é bom, é a palavra que transforma. Por isso, quanto mais fiel eu e você fomos à palavra, mais transformação vai acontecer. Agora, quanto mais infiéis nós somos à palavra, menos coisas nós vamos ver. Por isso que a importância de uma igreja saudável começa por uma boa pregação bíblica. E você vai dizer assim, tá, mas aonde que está isso na Bíblia? Como é que vocês tiram isso? Bom, vamos lá para o Velho Testamento. Neemias capítulo 8, você conhece a história de Neemias, a reconstrução de Israel, o povo está voltando do exílio, ficaram 70 anos exilados, você conhece a história, e a Bíblia diz que em outubro, verso 1, Neemias capítulo 8, verso 1, em outubro, quando os israelitas já haviam se estabelecido em suas cidades, todo o povo se reuniu com um só propósito, na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha dado a Israel. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade, constituída homens, mulheres e todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em voz alta para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. Esdras estava sobre a plataforma à vista de todo o povo. Quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Liam o livro da lei e explicava com clareza o significado do que era lido e ajudavam o povo a entender cada passagem. Então todos que haviam regressado do cativeiro moraram nessas cabanas durante a festa, e todos estavam cheios de grande alegria. Os israelitas não celebravam a festa dessa maneira desde os dias de Josué, filho de Nun. Durante os 7 dias da festa, Esdras leu o livro da lei de Deus a cada dia. Então, no 8º dia, realizaram uma reunião solene conforme prescrito. Aqui eu resumi Neemias capítulo 8, tá? Então ali o versículo 1 ao 3, o versículo 5, o versículo 8, o versículo 17, o versículo 18, para você ter uma noção da história. O povo está voltando. O que Esdras faz? Ele pega o livro da lei, né? Ele pega o Velho Testamento, o livro da lei, e ele, o que ele faz? Ele poderia dizer assim, olha, vou aqui pregar uma pregação, né? Vou fazer uma exposição aqui, ou uma pregação temática sobre a fidelidade ao povo de Deus. Ou eu vou falar aqui sobre como Deus liberta do cativeiro. Ele poderia pegar várias coisas sobre isso, mas você percebe que a preocupação dele era ler o livro da lei e explicar, para que todos pudessem compreender. E ele fez exatamente isso com homens, mulheres e crianças. E o que aconteceu ali? Uma transformação. Houve vida naquele lugar. As pessoas foram transformadas. Por quê? Porque a palavra foi exposta. E a palavra de Deus gera vida. Lá em Ezequiel, capítulo 37, do verso 1 ao 10, você lembra daquele texto, né? Do vale dos ossos secos.
Quantas vezes, eu não vou ler aqui, mas tem aqui, você pode ler no seu pequeno grupo. Quantas vezes nós lemos esse texto e nós falamos, né, que nós temos que profetizar sobre os ossos secos. Eu lembro que eu morava em Criciúma e aí tinha o Bispo Maurício com aquela música, né? Houve um grande ruído e gritava e profetiza, porque quando você profetiza a coisa acontece. E infelizmente, gente, isso não é verdade, porque não aconteceu por causa da profecia de Ezequiel, mas aconteceu por causa da palavra. Porque Ezequiel foi fiel à palavra. Ezequiel não disse o que ele queria, Ezequiel só disse o que Deus mandou fazer. Então o poder não estava na profecia de Ezequiel, mas o poder estava na palavra de Deus. Por isso, o que traz vida aos ossos não foi a profecia de Ezequiel, mas o que trouxe vida aos ossos foi a palavra de Deus. O que Deus usou a vida de Ezequiel para pronunciar a palavra. E qual foi a honra, ou qual foi o mérito de Ezequiel? Ser fiel à palavra. Ele simplesmente falou o que Deus mandou ele falar. E como ele falou o que Deus mandou ele falar, naturalmente aconteceu o milagre. Porém, o Novo Testamento também vai entrar nessa mesma linha da importância de você expor as Escrituras e de você ensinar as Escrituras, isso como algo prioritário na igreja. Atos capítulo 6, a igreja começa a crescer e todo crescimento gera problema. Qual que era o problema que gerou em Atos capítulo 6? Vocês podem ler em casa sobre isso. As viúvas, né, de fala grega estavam reclamando das viúvas de fala hebraica que elas estavam recebendo e as de fala grega não estavam recebendo. Isso houve um problema. Por quê? Porque era uma ordem de Deus que as viúvas e os órfãos deveriam ser assistidos pela igreja. Então nós tínhamos um problema, esse problema era sério e chegou no colo dos apóstolos. O que os apóstolos fizeram? Eles decidiram que eles deveriam escolher homens para cumprir essa missão, porque eles não poderiam abrir mão da oração e do ensino da palavra. Perceba que a reação do povo, depois você vai ler no texto, a Bíblia diz que essa proposta agradou ao povo. Você já imaginou hoje, né? A gente está aqui, sei lá, numa questão social, e aí de repente alguém chega para mim e diz: Walter, eu tenho que fazer isso no social, tenho que ajudar aquilo no social e tal. E eu digo: olha, eu vou colocar algumas pessoas lá, porque eu não posso abrir mão da oração e da leitura da palavra para que possa ensinar as Escrituras com fidelidade. Já imaginou como é que as pessoas talvez reagiriam? Dizer assim: meu Deus, que mamata, eu com uma mamata dessa, meu Deus, só orar e ler a Bíblia, meu Deus, coisa boa, meu Deus, que mamata. Quantas pessoas estão cegos e acham que o pastor orar e ler a palavra, estudar a palavra é uma mamata. Isso é uma tremenda cegueira, sabe por quê? Porque a saúde espiritual da igreja depende principalmente da fidelidade do pastor em expor as Escrituras. Por isso, quando a igreja abençoa o pastor, quando a igreja estimula o pastor a aprender mais de Deus e a ensinar a palavra, isso traz vida. A Bíblia diz que esse povo que ouviu esse conselho se agradou, ficou feliz. E qual que foi a conclusão do texto, né? A Bíblia diz que a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se convertiam. Você percebe quando a igreja está focada em pregar a palavra como ela é, e existe um povo que está ávido para ouvir a palavra, isso traz cura e mais do que isso, isso traz saúde, e a saúde das pessoas consequentemente gera crescimento, tanto espiritual quanto numérico. Mas lembre-se, o crescimento sempre está relacionado à saúde. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero em nome de Jesus te estimular a estudar a palavra de maneira expositiva. Por isso que nós lemos, um capítulo por dia. Por quê? Para que você conheça a palavra como ela é e que você não falte os cultos, que você esteja conosco aprendendo da palavra, porque semana que vem, você lembra daquele texto que é usado para não namorar com gente do mundo e não fazer sociedade com gente do mundo? Não se jogue sob jugo desigual, lá de 2 Coríntios, eu acho que é 1ª e 2 Coríntios. Pois é, e se eu disser para você que não é isso que o texto está dizendo? Então, semana que vem eu te falo. Deus te abençoe,
uma ótima semana, um ótimo pequeno grupo e fiquem na paz.